temos que cuidar de uma noiva. E essa noiva, às vezes é pirracenta. Às vezes a noiva dá umas cabeçadas no pastor, dá coice. Infelizmente, irmãos, era para não acontecer. E às vezes o pastor ele precisa também de um amigo, alguém que ele possa contar, que ele possa chorar. Pastor também é alma. Nós temos que entender que o pastor, ele também é alma. Pastor também precisa ser tratado. Deixa eu perguntar aqui, quantas pessoas já oraram esse mês pelo pastor Israel? Sinceramente. Todo dia? Bom demais. Eu fico feliz que vocês oram por mim também todo dia. Todo dia. Eles, irmãos, vocês têm orado, madrugada, que já falaram, todo dia esse horário está orando por vocês. E é por isso que eu estou em pé. Certo? Quantas pessoas visitaram a casa do pastor Israel esse mês? Já pegou. Não, fez novo. Esse ano? Esse ano? Só passei na porta. Passou na porta? Deu tchauzinho? Ele Deu tchau. Você nem sabia que ele morava lá. nem sabia. Tá vendo? Desse jeito. Pastor também precisa de uma visita de vez em quando. Porque às vezes, se eu chegar na minha igreja e falar que eu preciso de visita, alguém vai, o pastor está desviando. Mas pastor também é alma. Pastor também precisa de cuidado. Pastor precisa de amigo. Não precisa convidar o pastor para comer um frango com quiabo todo domingo, não. Mas convidar também faz bem. Dê um descanso para a esposa do pastor. É bom. Então, a lição hoje vai estar falando sobre a amizade. E eu tenho o costume, eu não sei qual é o costume dos irmãos que é ler a lição. Eu geralmente não gosto de ler a lição, não, irmãos. Desde quando eu tinha 14 anos de idade, eu leciono a escola dominical, e eu aprendi com alguns pastores, que no momento que nós estamos aqui, é momento de tirar dúvidas, certo? E eu tenho um conceito comigo, que não existe pergunta sem resposta. Existe resposta que eu não sei, certo? Há muitos pastores, eles usam Deuteronômio 29. O que está escrito lá? Ah, não sabe não? Graças a Deus que o pastor Israel não usa. Porque Deuteronômio 29, a maioria dos pastores, alguns professores, alguns pastores, quando ele não sabe a resposta, ele diz, Deuteronômio 29, que está escrito, as coisas ocultas é para Deus, e as reveladas para os homens. Tem coisa que não está oculta. Eu que não tive o conhecimento, não procurei aprender. Amém? Então, irmãos, vamos tentar aprender. Só não esperam muita coisa, mas vamos entrar na nossa lição. A introdução da nossa lição, melhor, não tem introdução. O tema da nossa lição está falando da amizade de Jesus com a família de Betânia, certo? Betânia, irmãos, era uma aldeia que ela fica distante 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros, era uma caminhada comum. E o importante é que Jesus, ele tinha amizade com essa família que residia em Betânia. Então nós temos que entender, Jesus ele precisava de amigo? Jesus precisava de amigo? Precisava? Sim. Hã? Mas Jesus só foi homem, irmão. Pois é, mas Deus e homem. Não, mas Ele precisava porque ele tinha amigos. nós temos que entender uma coisa, que às vezes nós fomos ensinados errado. Eu já ouvi pastores pregar, você também deve ter ouvido, se não deve ter ouvido, que Jesus como homem ele dizia, eu tenho sede. Como Deus ele falava, eu sou a fonte da água da vida. Como homem ele andava sobre a terra, e como Deus ele andava sobre as águas. Já ouviu o pregador pregar assim? Já ouviu? Jesus nunca usou a natureza divina. Ele, no período que ele estava aqui na terra, ele só usou a natureza humana. Querem prova bíblica? Querem uma prova bíblica? Posso dar, pastor? Querem?
Abre para mim sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós temos que entender que ele não usou a natureza divina em nenhum momento. A lição de hoje vai falar sobre Lázaro. Eu já vi alguém falar que como homem ele chorou. E como Deus ele mandou Lázaro sair para fora. Mas ele não usou a natureza divina. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Para nós entendermos um pouquinho mais essa lição de hoje. Quem achou ler para nós, por favor? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode começar aí, vamos seguir. Primeiro, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O que é sentimento, irmãos? Me fala um sentimento aí. Amor. Amor. Outro sentimento. Gratidão. Raiva. Gratidão. Fraqueza. Fraqueza. Mais algum? Desejo. Desejo. Compaixão. Esperança. Isso são, dentro da psicologia, chamados de sentimentos. Mas a Bíblia está falando, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de renúncia. Prossiga, irmão. Vai falar que ele era alguma coisa que não supôs ser igual. Que sendo em forma de Deus. Primeiro ponto, ele sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele não teve por usurpação. Sendo Deus, ele não utilizou atributo divino. Prossiga. Mas aniquilou-se a si mesmo. É como se ele tivesse feito aqui, ó. Eu estou com a camisa, né? Natureza humana, natureza divina. Eu tenho a natureza divina. Está fazendo frio, mas eu não vou usá-la. Eu vou ter que Suportar. apenas com a natureza humana. Por que eu tenho que suportar apenas com a natureza humana? Como é o seu nome, meu irmão? Ser. O Sérgio. Para que hoje ele entendesse o Sérgio. Você trabalha de quê, Sérgio? Sou mecânico. Mecânico. Já deu uma chavada no dedo? Muitas vezes. Dói? Doía, hoje não dói mais. Já acostumou? Calejou? Abri. Quem já levou uma martelada no dedo? Todo mundo. Sabia que Jesus levou uma martelada no dedo? Sim, o ofício de sua profissão. Levou. Aquela dorzinha que dá vontade de... Ele também teve. Prossiga, meu irmão. Tomando a forma de servo. Olha aqui. Ele era, o que ele era, irmão? Deus. Não, ele era o quê? Deus. É como se fosse o diretor de uma empresa, o dono de uma empresa, deixar o seu terno guardado, pegar um balde e ir lavar o banheiro. É isso que ele fez. Para entender, a grosso modo, certo? O dono, um dos homens mais ricos do mundo aí, quem sabe aí? Quem? Elon Musk, é o mais rico do mundo, sabe? Nem alguém sabe esse nome. O mais rico do mundo. Imagina ele dono da Meta? Da Meta? Da SpaceX, Imagina aquele homem chegando na empresa dele, que ele construiu, vestindo um jaleco faxineiro, calçando uma bota e ia lavar o banheiro dos funcionários. Para quem trabalha em empresa aqui, irmão, banheiro de funcionário, aparece cada coisa. Tem gente que até escreve na parede, dizer que tem coragem. É como ver esse camarada aí, ó, indo lá lavar o banheiro dos funcionários. Agora diz mais para nós aí, meu Manuel. Fazendo-se semelhante aos homens. Oh. Continue, meu pai. Fazer-se semelhante. Semelhança fala de espelho, fala de reflexo, é ser igual. É como eu pegar um espelho e colocar aqui, é igual. Prossiga, meu Manuel. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Até aí tá. Depois você deu o resto em casa, não vamos falar da amizade não, né? Então nós temos que entender que em momento algum, alguém me fez uma pergunta semana passada, pastor, por que às vezes eu não posso fazer isso? Eu falei, irmão, você que lembra que eu lancei um desafio falando, eu falei, manso. De ler a Bíblia? Não, não é a Bíblia não, é ficar 6 meses sem pecar.
Alguém falou comigo que queria ser igual a Enoque. Eu falei, fácil, eu tenho uma receita para você. Qual? No dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, fica sem cometer um pecado. É muito, irmão. Abaixei para 6 meses. Fica 6 meses no ano sem cometer um pecado. Você vai chegar no rio, anda em cima dele. Por quê? Porque você tem domínio sobre a natureza. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus deu uma autoridade, domina sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, até sobre as estrelas. Deus deu o domínio para o homem. Aí o problema é quando peca. Aí a pessoa achou muito, né? Eu falei, não, mas eu vou abaixar. 2 meses sem pecar. Quem quiser aceitar o desafio aqui, Deus está falando através de mim que vai cumprir. Você vai ficar 2 meses sem pecar, por ação, por omissão. O que é omissão? A gente deve por omissão também, gente? Porque a Bíblia diz aqui que pode fazer o bem e não faz. Como é pecado? Eu não vou pecar por ação, eu não vou pecar por omissão, eu não vou pecar por pensamento, eu não vou pecar por palavra e muito menos no sonho. Quem se candidata a andar sobre as águas aí? 2 meses fechado. Não? Só voltar só um pouquinho aqui para dar uma ponderação. O professor citou a questão do, né, de alguns pregadores, por exemplo, a questão de Jesus, homem e questão de Deus, né? Eu já ouvi de duas maneiras. E assim, para você não jogar tudo no bojo, e abrir alguns momentos que eu ouvi também, que eu ouvi, e pensar que todos estão errados, Não. fazer uma ponderação. Tá. Isso que eu ouvi, né, um professor que eu gosto muito de ouvir, um ensinador, ele pregando de Jesus, homem e dos Deus. Só que não é no mesmo tempo, né? Por exemplo, Separando. vou dar um exemplo do senhor. Fala assim, como, pegar o mesmo exemplo do senhor. Como o filho do homem, ele chorou, beleza? Para como o filho de Deus, aí já traz o tempo de hoje, né? Ele é aquele que enxuga toda a nossa lágrima. Então tem que fazer essa diferenciação, porque às vezes está falando da mesma pessoa, só que em tempo diferente. Não, mas pode falar das mesmas no mesmo tempo. Jesus, no mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Ele só não usurpou, ele não usou atributo divino. Agora, nós temos que ver, hoje, a lição, as primeiras 10 lições falaram sobre família no Antigo Testamento. As últimas 3 pontos de hoje vai estar falando de família no Novo Testamento. Nós vimos ali famílias problemáticas. Vamos falar de a família de Davi. Podemos falar que era uma família pouco temática. Podemos falar, né? Ananias, que já está no Novo Testamento, Ananias e Safira. Podemos falar também de pais abençoados por Deus e filhos atrapalhados. Exemplos, podemos ver o profeta Samuel, que a lição falou sobre ele. Certo? Alguém conhece um homem que tinha uma índole tão intocada quanto o profeta Samuel? Alguém? Não. Na Bíblia fala Jó. É igual. Jó também, a lição falou sobre Jó. E Jó também, sendo um homem de uma índole intocável e passar pelo desfaltério que Jó passou. Isso, filho atrapalhado. Não, os filhos de Jó não eram atrapalhados. Os filhos de Jó eram perfeitos. Certo? É só analisarmos o texto que a Bíblia fala que os filhos se festejavam, faziam. Jó, quando ele ia fazer o sacrifício, ele falava: pode ser que os meus filhos, em seu coração, nem falar os que eles falavam, possam ter pecado contra Deus. E Jó levantava de madrugada, santificava os seus filhos e apresentava sacrifício. Certo? Isso quer dizer que para você ser um homem abençoado, para você ser uma mulher abençoada, a sua família não pode deixar de ser algo de Satanás. Jó, Samuel, os filhos eram atrapalhados. E Samuel, irmãos, se nós analisarmos na Bíblia, se alguém encontrar, me mostra, porque eu já li algumas vezes.
Samuel sério. Alguém já encontrou? Eu já li bastante. Sabe por quê? Lembra que quando Samuel ia de aldeia em aldeia, levando o seu cordeirinho para o sacrifício, as pessoas sabiam que Samuel estava chegando e não tinha telefone para avisar que ele estava indo, mamãe, não. A unção de Deus na vida dele e esse anjo de Deus. A tradição dos hebreus, ela diz que quando Samuel aproximava-se de uma cidade, os enfermos, os mendigos que estavam na porta daquela cidade eram curados. Aí quando ele começava a ser curado, todo mundo sabia que Samuel estava chegando, os anciãos iam tremendo em reverência, autoridade e intimidade que aquele homem tinha com Deus. Mas o Senhor era atrás. Agora Jesus, irmão, nós temos que entender, nós temos que pôr em mente que hoje, quando a gente vai falar do Jesus humano, é até difícil, né? Que nós cremos em Jesus, Deus, né? Mas Jesus já foi homem, como eu e como você. Ele foi. E Jesus, ele tinha um ofício de carpinteiro. E nesse ofício que ele aprendeu com seu pai, após a morte do seu pai, ele ficou sendo responsável pelo sustento da família e dos demais irmãos. E nós aprendemos na lição passada que o relacionamento de Jesus com seus irmãos, às vezes, não era o mais agradável. Às vezes não era. Porque toda família tem os seus percalços. Agora Jesus, quando é que Jesus conheceu Marta e Maria e Lázaro? Provavelmente na sua adolescência. A Bíblia não fala. Às vezes, irmãos, nós temos que saber uma coisa: tudo que a Bíblia fala aconteceu. Certo? Correto? Mas nem tudo que aconteceu a Bíblia fala. O que foi escrito, como está escrito em Romanos, foi para que tenhais esperança. Agora imagina aquele menino fazendo algum carpinteiro na casa, irmão? Tem algum carpinteiro? Algum carpinteiro aqui? Tem um carpinteiro. Imagina o senhor fazendo uma mesa, certo? Ou uma cama. Só que o senhor tinha que fazer e entregar aquela cama. O que o senhor faria hoje para entregar aquela cama? Se a pessoa, o senhor mora aqui no Rio dos Quebrados, não é isso? E se a pessoa morasse lá em Brumadinho, o que o senhor faria? Se eu não tivesse uma função, eu tinha que ligar para. Um carreiro. Arrumar um carreiro. Não tinha telefone. Agora que a pessoa viaja comigo há 2 mil anos atrás. Aí levava tudo desmontado e lá montava. Já tudo desmontado, vai montado. Agora, imagina você andando, alguém que encomendou uma mesa, uma cama ou um móvel qualquer da casa há 2 mil anos atrás. E o senhor teria que andar aproximadamente 50 quilômetros para entregar. Carregando as costas. Não, mas na barra, né, que tinha. Mais. Não, poderia ser carro de boi, mas para quem tinha dinheiro. Mas ele tinha um jumentinho. No jumentinho ele pegou emprestado, tem dele era. Ele voltou no jumentinho. Se alguém reclamar, fala que o mestre precisa dele. E pronto. Mas, Irmão, vamos ver. mas você esqueceu. Jesus era uma rima de família. Mas abaixo de Jesus, quantos irmãos que ele tinha? Seus irmãos. Pois é. Então quer dizer que os irmãos não ajudavam? Ajudava. É isso que nós queremos chegar, irmão. É isso que nós queremos chegar. Agora, para levar, mesmo os irmãos ajudando, imagina para levar uns móveis de tal local, 50 km de distância. Para uns ricos tinha um carro de boi. Existia o carro de boi. Certo? Agora, mesmo com o carro de boi, quanto tempo se demoraria para levar um móveis de Nazaré até Betânia? Se eram 3 quilômetros, estava ali no chão. Não, 3 quilômetros era Jerusalém. Sim. Né? Não era assim. Eu já pensaria de outra forma. Ele, como ele tinha o O ofício. dom, o ofício de artesão,
Ele só levava os seus ferramentas e lá fabricavam móveis. Exatamente. Então, digamos que os pais de Marta e Maria teriam contratado, os pais de Marta, Maria e Lázaro, teriam contratado José e Jesus para fazer um certo móveis. Porque tudo indica que era uma família financeiramente estável, controlada. Aí Jesus, então, na sua adolescência, começa a conversar. Como é que você está? Olá, Lázaro, eu sou Jesus, estou aqui fazendo móveis. Oi, Maria, tudo bem, Maria? Tudo bem? Oi, Marta, tudo bem? Estou aqui fazendo. Aí criou-se um laço de amizade, que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele tinha um local para ele entrar. E a nossa lição vai falar no primeiro ponto: uma amizade real. Ali Jesus, então, como um homem, ele tinha compromisso, ele tinha alguém que ele podia contar, não é somente em Betânia. Eu creio que em todas as aldeias e cidades lá, tinha alguém que tinha tido relacionamento com Jesus. É o que eu disse. Nem tudo que aconteceu está escrito, mas tudo que aconteceu, que está escrito, aconteceu. Agora Jesus, imagina nas festas, nos 18 anos que a Bíblia fala sobre a Bíblia de vida de Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas que fazem especulações, tem muitas teorias até erradas, de pessoas querer inventar coisa do que Jesus fez nesses 18 anos. É igual os primeiros 12 anos dele. A Bíblia se cala, mas existem relatos, existem provas, além da Bíblia. Quando eu falo além da Bíblia, que é extra-bíblicas, que contam a história. E eu sempre falo, como historiador, eu posso pesquisar, eu posso trazer uma informação, mas em questão de Bíblia, nossa base de fé é a Bíblia Sagrada. Amém? Eu aconselho aos irmãos, leiam sobre tudo, estuda sobre tudo, mas mantenha a Bíblia como sua regra de fé. Mantenha a Bíblia como seu único caminho. Mantenha a Bíblia como firme fundamento da verdade. Amém? Existem pessoas que perguntam para mim, até irmãos aqui: pastor, já ouvi falar no livro apócrifo tal. O que o senhor acha? Já li. Já. Então, com pesquisa, excelente. Agora, com uma aplicação de regra de fé, não. Ah, mas a Bíblia faz menção de tal livro que não acha mais na Bíblia. Sim, por dois motivos. Primeiro, alguns livros não foram encontrados na época do concílio, onde foi determinado o cânon. Cânon significa vara de medir. O cânon foi estabelecido, alguns livros estavam perdidos. Os irmãos têm um exemplo? 1 Coríntios faz menção de uma carta que Paulo tinha escrito aos Coríntios. Só para os irmãos terem uma noção. Então, foram encontrados, foram taxados. Não foram encontrados, após o cânon, foram deixados como livros pseudos epígrafo ou livros apócrifos. Só para esclarecimento dos irmãos. Amém? Existe esse livro? Existe. É fácil de encontrar? É. Mas não como regra de fé. Amém? Agora Jesus, ele tem aquele relacionamento com aquela família. Primeiro detalhe: Marta provavelmente era a irmã mais velha. Segundo a tradução judeus, irmãos, o que eu vou falar aqui por esse pouquinho é tradução judeu, tá? De judeus, que está escrito no livro do Talmud. Talmud é um livro que os judeus estudam paralelo à Torá. Hoje, certo? Segundo o Talmud, Marta era a irmã mais velha, ela tinha sido casada e tinha ficado viúva, os pais delas também haviam falecido, e ela então assumiu a responsabilidade da família, porque naqueles tempos, mulher alguma poderia assumir, mulher solteira, assumir a responsabilidade da família, caso tivesse um irmão homem da família. Como o nome dela sempre é citado primeiro, todos acreditam, segundo os estudiosos, que ela tinha se casado,
tinha ficado viúva e por isso então que ela era a responsável pela família. Amém? Eu tinha um irmão que chamava Lázaro, que era homem. Ela tinha Não cuidava da casa, entendeu? a responsabilidade da casa. A responsabilidade, por esse irmão mais velho, automaticamente o marido tinha falecido e ela herdava algum dote, certo? Então ela era responsável pela família. Tanto que em todos os textos bíblicos é o único que você vai encontrar uma mulher ser citada primeiro que o homem. Amém? Então isso aqui está falando tradição, não é bíblico. É apenas conceitos históricos que os judeus acreditam que seja assim. E vamos entender. Uma certa feita, Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aqui, irmão, nós vamos entender que eles tinham um relacionamento próximo. Não podemos falar íntimo. A gente falar íntimo, tem pessoas que já pensam do outro lado. Um relacionamento muito próximo. E Jesus quando chega, e Jesus não chegava sozinho. Como é que é o nome da senhora? Elisa. Irmã Elisa. Irmã Elisa, se chegar um amigo na casa da senhora, hoje é domingo, né? Todo mundo sabe que domingo, o almoço tem mais gostoso na casa dos amigos, né, irmãos? Imagina chegando um amigo na casa da senhora, certo? É esposa da senhora? Sim. Né? Chega na casa de vocês, um amigo, sem marcar a hora. Ele pode almoçar, chegar na hora do almoço? Tranquilo, dá para almoçar? E se esse amigo trazer mais 2 pessoas? Aí eu vou fazer mais coisa. E se ele trouxer mais 70 pessoas? Sem avisar, irmãos. E depende do dia que chegar um amigo lá em casa sem avisar, e o supermercado já tiver fechado, vão ter que comer farinha e hambúrguer. Porque às vezes para sustentar 12 pessoas, o arroz que você tem não vai ser o suficiente para fazer um almoço para 12 pessoas. Então, eles tinham tão liberdade, a amizade era tão pura. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sou da roça, irmãos. Eu fui criado na roça. Nunca lá em casa fazia comida só para nós. Certo? A gente morava em beira de estrada. Às vezes as pessoas já tinham almoçado, já tinham jantado, passavam lá em casa só para comer. O fogão de lenha lá, um caldeirão desse tamanho de carne que ficava o tempo todo. E todo mundo chegava a comer. Às vezes, a gente saía, deixava as panelas no fogo lá, baixava o fogo lá para o negócio ficar aquecido. Alguém passava em casa, a mamãe estava lá, tinha uma dona lá, as pessoas já tinham o costume, já ia lá e comia. Mas não é só na casa do senhor. É geral. Ela lembrou aqui, convivi com os meus pais nessa mesma forma. Essa é a mesma condição. Chegar vizinho e falar assim, como é que vocês aguentam manter isso aí? O vizinho da frente tem que fazer a comida e ir em casa almoçar. E até hoje é assim. Eu achei estranho a primeira vez que eu fui lá. É desse jeito. Chega no portão, vai lá, come e vai embora. É desse jeito. É porque a pessoa, aqui vamos dizer, tem pessoas que é amiga e tem pessoas que é folgada. Não confunda amizade com folgança. Mas lá era tradição. Então Jesus já tinha esse costume. Ele andava, os irmãos entenderem, de Galiléia a Jerusalém, era 80 quilômetros que ele tinha que andar. 80 quilômetros, né? Hoje é fácil, você toma um carro com meia hora, 180, depende da velocidade, 180 quilômetros. Mas naquela época nós éramos no dedão. Imagina Jesus quando ele vinha de Galiléia para chegar em Jerusalém. Ele sabia que tinha alguém que ele podia contar. Só que quando ele chega na casa de Marta e Maria, aí tem um probleminha. Crente Marta e crente Maria. Qual dos dois você é? Quem é o crente Maria? Quem é o crente Maria? Ô pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Vamos prender. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu, às vezes, eu sou Marta e às vezes eu sou Maria. E eu sou os dois. Às vezes eu sou os dois. Estão ali, ó. Aquela posição. Tem hora que chega alguém que eu estou ocupado, o moço fica aí que eu tenho que fazer. Mas tem hora que chega alguém que eu dou atenção. Eu bato um papo. Exatamente. Irmãos, nós às vezes já vimos muitos pregadores crucificar e não Marta, coitado.
Pastor Zé, na casa de quem você já almoçou aqui? De ninguém? Não, fala sério. Já almoçou na casa da senhora, irmã? Já, no irmão Genésio, da irmã Mariluz. Já chegou. Quando ele chega lá, irmã Mariluz, a senhora fica feliz que ele está lá? A senhora fica feliz, irmão Genésio? Fica? É meu primo. Eu sei não, pensei que era irmão. É primo, ele é meu. Aí é o seguinte, o pastor, o irmão Genésio ficou feliz com a presença do pastor Israel. Vai fazer praça. A irmã Mariluz vai lá, conversa um pouco, vai na cozinha, faz um café e traz. Agradou o pastor Israel? Sim. Tomou café com o agrada. Aí, em contrapartida, ela trouxe café, ficou ali um pouquinho, voltou para a cozinha, voltou as panelas para ferver. Se não tiver carne descongelada, pega o negócio lá, joga lá e deixa o negócio descongelar, põe no micro-ondas, cada um faz um jeito. Com a intenção é de servir ao pastor Israel da melhor maneira possível. A irmã Maria tinha essa preocupação. Só vamos deduzir que nesse dia tinha mais gente. Não tinha só 12. Não tinha só 20. Mas digamos que teria 82 pessoas. Porque tinha os 12 e mais 70. E mais algumas mulheres. E alguns outros discípulos que a Bíblia nem menciona o nome deles, mas que eram dos que seguiram Jesus desde o começo. E quando fala discípulos, significa seguidor. E os discípulos também, eles tinham que ter relacionamento com o mestre. Algumas tradições antigas falam que o discípulo, ele tinha a poeira do pé do mestre. Como assim? Sempre o mestre ia sentar, era numa pedra, ou até mesmo no chão, certo? Às vezes numa cadeira. Eu sentava aqui, digamos que eu fosse ensinar, vocês não estariam sentados aí. Estariam sentados no chão à minha volta. Nos tempos antigos. Quando falam aprender aos pés de fulano, não fala-se de Paulo que aprendia aos pés de Gamaliel. É aquele discípulo que sentava perto ali para não perder uma palavra. Para não perder uma palavra daquilo que o mestre falava. Assim era a irmã Maria. A Maria gostava de aprender. A Bíblia vai dizer que ela entesourava. O que é entesourar, irmãos? Quando você pensa em tesouro, o que você pensa? Guardar. Você? Numa caixinha, um baú cheio de corrente? Você acha lá? Cheio de, né? Aquele baú cheio de pedras preciosas, amarrado a 7 chaves. Exatamente, irmãos. É a preciosidade da palavra de Deus que nós vamos aplicar no nosso coração. É guardar. Salmo 119 está escrito: escondi a tua palavra no meu. Para quê? Não pecar contra ti. Enquanto eu guardo a palavra de Deus, eu vou meditar nela. Eu vou estar escondido nela. A palavra vai estar fazendo efeito na minha vida. E Marta, ela faz uma coisa, faz outra. Gente, eu vou ter que mandar matar um cordeiro, porque é muita gente. Vai lá, passa faca no pescoço do cordeiro. Tinha algum empregado ajudando. Tinha outras pessoas ajudando. E ela corre aqui, traz uma bandeja, traz outro, traz um pão, traz um trem, traz outro. E de repente, mestre, você não está vendo que eu estou servindo na minha casa sozinho? Fala para minha irmã me ajudar. Vamos traduzir em português? Mestre, se a minha irmã me ajudar, eu também vou ter tempo para aprender. Às vezes você tem tempo para aprender. Às vezes temos tempo para aprender. Mas tem que servir também. O crente Maria, como eu tenho um negócio aqui para o crente Maria? Cadê meu celular? Só para nós entendermos um pouquinho sobre o crente Marta e o crente Maria. Crente Maria. Primeiro ponto, vamos identificar nossa irmã Marta.
Quem que era Marta? Irmã de Lázaro. Lázaro. Vamos por Lázaro, né? Natural de Betânia. Hein? Ela servia Jesus. Ela era prestativa. Ela era hospitaleira. Oh, irmãos. Como é que está a hospitalidade na sua vida? Como é que está a hospitalidade na sua casa? Não, sejam sinceros, responda para você mesmo. Né? Outra coisa que a irmã era. Ela é que mais falou com Jesus sobre a morte de Lázaro. Vamos falar sobre a irmã Maria agora? Falamos sobre a irmã Marta. A irmã Marta, ela era também irmã de Lázaro, natural de Betânia, ficou aos pés de Jesus, era amiga de Jesus, escolheu a maior parte. Ela aparece falando com Jesus no relato da morte de Lázaro. Maria. Foi com ela que Jesus chorou ao vê-la chorar. Maria, né? Você falou Marta. Não, Marta eu falei primeiro, depois eu falei da Maria. Deixa eu ver. Então era Maria. Eu me empolguei aqui. Existem dois tipos de cristão aqui, irmãos, que nós temos que entender que nós precisamos dos dois. E se possível os dois em cada pessoa. O crente Maria, agora Maria, né? Maria. O crente Maria, ele é espiritual, que guarda tudo no coração. Você guarda tudo no coração? Não, irmão, quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Religiosidade mata. Espiritualidade gera filhos de Deus. Religiosidade gera religioso. Então, quando eu falo, eu não estou falando de uma pessoa religiosa, eu estou falando de uma pessoa cristã transformada. Agora, crente Marta fala de hospitalidade, fala de esforço e fala de cuidado. O crente Maria é aquele que senta. Por exemplo, aqui em Irmã Marinalva. Irmã Marinalva, eu vejo ela uma Marta e deixo ela uma Maria. Todas as consagrações que eu vou, eu vi bastante, hein, Irmã Marinalva? Raramente eu volto de uma. Irmã Marinalva está lá, orando, está ensinando, está aprendendo. Mas por outro lado eu vejo a Irmã Marinalva também com o serviço dela. Aí já entra a irmã Marta, ela sendo esforçosa e sendo cuidadosa. Se eu cheguei na casa do pastor Israel, o pastor Israel ou a irmã Esther não me deu o mínimo de atenção, me dá nem um cafezinho, eu vou pensar duas vezes se lá não fui bem-vindo na casa dele. Porque a gente sabe quando não é bem-vindo na casa de alguém. A pessoa está com aquele sorriso amarelo, que eu costumo falar sorriso largado. Por que sorriso largado, irmãos? Observa aquela lagartixa na parede, ela vai pegar um mosquito, um outro inseto, dá um sorrisinho para ele ainda. É dar um sorriso para depois atacar. Eu falo, não, pode ficar difícil na casa de Israel, eu vou meter na rua, conto que eu na rua, bato papo, mas na casa dele eu não vou. Tem nada contra ele, mas se eu não sou bem-vindo, eu vou afastar. Crentes zelosos também tem os dois tipos. Os que trabalham ativamente na obra do Senhor, que é chamado do crente ativista. Está fazendo uma falta isso. Eu não sei aqui não, mas lá no irmão está fazendo uma falta. Se o senhor marcar uma visita para depois da escola dominical, e a escola dominical aqui, irmão, você cheia. Os irmãos aqui são ativistas, gostam, participam. Faz bem, não faz, pastor Sérgio? Ouvi o pastor Gleice falando sexta-feira sobre a escola dominical, que eu falei, eu não vou lá mais não, minha perna chegou até a tremer. Mas é bom. Compromisso de sair de uma cama no frio desse para vir para a escola dominical é para quem tem compromisso. É crente
Aí você é Marta. Compromisso. Aí tem o crente, o outro tipo aqui, os meditativos. Os meditativos são aqueles que ficam só, os reflexistas, que ficam aprendendo com Jesus, né? Agora, um detalhe, nenhum deve acusar o outro. Os idealistas ociosos, Maria, ou seja, os preocupados e ansiosos, os Marta. Se você é Marta, tenta ser Maria. Se você é Maria, tenta também ser Marta. Amém? Amém. Agora, Marta, irmãos, ela fala muito com Jesus. Maria falou com Jesus 3 vezes. Que nós vemos ela chegando. Primeiro, ela senta. Vai para que hora já? Oh, tem um tempinho ainda. Tem um tempinho ainda. Agora vamos falar sobre a irmã Maria. Primeiro ponto, ela sentava-se aos pés de Jesus. Vou fazer dele Jesus, irmãos, e eu vou me tornar uma Maria. Posso? Sentar aos pés de Jesus é fazer isso aqui, ó. Sentamos juntos. Ouvindo, aprendendo, alimentando. Aprender mesmo, irmãos. Coisa boa é quando você está ensinando a palavra de Deus, aleluia. Alguém realmente está aprendendo, irmãos. E não é só não aprender, é preciso colocar em prática. É preciso colocar em prática. Aleluia. E a irmã Maria estava ali. Agora, de repente, o irmão Lázaro fica doente. Já imaginou, irmão? Não é elas que falavam que Jesus era amigo deles ou não. Era Jesus que falava, nosso amigo. A amizade de Lázaro e Jesus tinha abrangido os demais discípulos. De tanta convivência que todos se consideravam amigos. De repente, vem cá você. Você. Eu? É isso. Quando eu falei que eu sou a irmã Maria, a irmã Maria vai ser a irmã Maria. A irmã Maria. Esse aqui vai ser o Lázaro. Pode ser? Pode. O Lázaro fica meio moribundo aí, fica meio doente. Nosso amigo Lázaro está doente. Passa um dia, passa 2, passa uma semana, e o Lázaro continua fazendo o quê? Piorando. Ô, minha irmã, vamos ter que buscar Jesus. Ouvimos falar que Jesus está lá. Vamos pegar onde Jesus estava, irmão? Jesus estava. Vamos pegar um lugarzinho que Jesus estava. Jesus estava lá no. Aranha. Piedade Gerais. Mas nós em Piedade Gerais? São José? Casa Branca. Belo Vale. Jesus está lá em Belo Vale. Ouviram falar que Jesus está em Belo Vale. Quanto você cobra para você ir lá em Belo Vale levar uma mensagem para Jesus? Fala para ele assim: Jesus, venha depressa, porque aquele, oh glória a Deus, irmãos, aquele a quem amas está enfermo. E precisa que o Senhor venha para curá-lo. Imaginaram isso, irmãos? Relacionamento com Jesus causa intimidade, confiança. Agora, quando você cobrar, cobra aí 2 denários. Dá umas 2 moedinhas aqui. Vai, Jesus está lá em Belo Vale. Fala com Jesus, fala: Jesus, aquele que ama os enfermos. Vai chegar e falar. Jesus nos ama no inferno. E quer que o Senhor vai para curá-lo. Pode sentar. O mensageiro deu uma mensagem e foi embora. Mandando um recado para Jesus, irmão. Você acredita que ele vai vir? Você acredita que Jesus vai vir? Lázaro
foi escrito, para que tenhais esperança, para que creiais. E olha, no livro de João são apenas 7 milagres que Jesus realizou. Nos outros evangelhos tem trocentos milagres, mas João escolheu apenas 7. O da ressurreição de Lázaro não foi o último, mas foi a sequência, irmãos. Nesse inteirinho, Jesus saiu da Galileia, estava vindo para Jerusalém. Ele vindo, quando chega em Jericó, ele encontra, na entrada de Jericó, ele encontra com Bartimeu. Entra em Jericó, pousa na casa de Zaqueu. Oi, irmão, Zaqueu não era digno. Ele pousa na casa de Zaqueu. Detalhes, se Jesus estivesse vivendo nos dias de hoje, muitos de nós iam fazer como os fariseus. Porque Jesus ele ia onde tinha pecadores. Onde Jesus estava, irmãos, pecadores, a sociedade hebraica em si, ela se dividia entre justos e pecadores. Enquanto vocês são pecadores, é melhor para mim manter a minha santidade, que eu aponto o pecado de vocês. Aí Jesus, presta atenção nesse detalhe aqui, tá, irmãos? Que alguém pergunta, pastor, foi um cego ou foi 2 cegos? Foram 3 cegos. Ele, no caminho na cidade, ele encontra com Bartimeu. Cura Bartimeu, entre na cidade, cura Zaqueu, dorme e salva Zaqueu. Sai da cidade, 2 cegos que ouviu falar que o primeiro foi curado, vou dar mole? Não, vamos ser curados também. Ele cura mais 2 cegos. Vem subindo. Para, resolve descansar. E nesse descanso, Lázaro adoece. Chega então a notícia, Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, irmão. Não é para a morte, irmão. Mas Lázaro não morreu. Tem coisa que Deus prometeu na sua vida, você entendeu que era uma coisa, mas Deus queria outra. Então esteja acessível aquilo que Deus tem para você, que Deus tem um projeto melhor, porque hoje nós somos amigos. Glória a Deus. Aleluia. O resultado, irmão, do relacionamento, de uma amizade, está aí. Vale a pena ser amigo de Jesus. E hoje ele está dizendo, olha, vocês verdadeiramente serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Às vezes, estamos fazendo o que ele mandou? Então nós somos amigos. Se nós somos amigos, pode chamar por ele. Pode chamar. Ele pode não chegar na hora que você quer, mas ele vem. Aleluia. Jesus resolve parar para descansar. Seja o mensageiro, aquele que tu ama, Jesus. Marta e Maria estão lá ansiosas, esperando o Senhor. Aí Jesus não essa enfermidade não é para a morte, certo? E o menino morre. Aí lá no versículo 11, Jesus fala, vamos para Betânia. Aí os discípulos, Senhor, você queria apedrejar o Senhor a última vez, Senhor? Queria tacar ele pedrada? Jesus, irmãos, mesmo ele sendo amigo, ele não era bem-vindo em todo lugar. Significa que tem lugar que você vai chegar, principalmente o Senhor, pastor Israel, você não vai ser bem aceito. Porque recusaram o seu mestre. E se Jesus passou, é para nós, para mim, para o Senhor, para a senhora Marinal, passar também. Tem lugar que você vai chegar que não te receber de braços abertos. Tem lugar que você vai receber com pedras. Deixa ele virar as costas que vale pedrada. Mas vale a pena ser fiel. Aí Jesus chega e obriga a falar, Lázaro está dormindo, Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem. Lázaro morreu. Aí eu disse, então vamos lá para nós morrer com ele também. Vamos. E Lázaro morreu. Jesus anda mais 2 dias, chega na aldeia chamada Betânia. Detalhe, Jesus não entrou na aldeia. Alguém, quando viu Jesus chegando, vai correndo lá e fala, ó, Marta, Jesus chegou. Vamos falando em português de hoje, mas agora, preciso dele aqui mais não? Aí Jesus chega, Marta sai ao encontro dele, e quando ela vai
encontro dele, Jesus querendo trazer vida. Olha as palavras de Marta no versículo, eu anotei esse versículo aqui, irmão. João 11, eu fiz algumas anotações aqui, nem pus a mão no caderno, né? João 11, 21, e depois alguém abre para mim no 11, 32. João 11, 21, é a mesma coisa, não sabe de cor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos traduzir isso em português, um pingo da letra, irmãos. Vamos. Tá vendo? Eu mandei te chamar. É o Marta, né? É a Maria. Quem é a Marta? Eu, Então vamos trocar agora. Você é a Marta, você é a Maria. Tá vendo, Jesus? Ei, o que é Jesus? Eu falo, Jesus. Se o Senhor tivesse vindo no dia que nós chamamos, o Senhor chegaria aqui, o nosso irmão estava vivo, o Senhor curaria ele. Quando estava tudo bem, o Senhor estava aqui almoçando, o Senhor estava aqui jantando. Irmãos, cuidado, o seu serviço pode tornar-se um peso para a sua salvação. Serviço na obra de Deus é melhor, é diferente de cargo, irmãos. Eu conversei com um irmão outro dia, ele disse que está desviado, a família está desviada. Por quê? Trocaram de pastor e tirou o cargo dele, tirou o cargo da mulher, tirou da irmã. Por quê? Você está prestando serviço para a noiva. Não tem tempo de casa aqui não. Lembra quando os trabalhadores foram trabalhar na seara? Que Jesus chamou os últimos e foi pagando um denário? Quando chegou no primeiro, ele queria ganhar mais? Não é por tempo de casa, não é por 20, 30 anos de casa, não precisa ser recompensado, não. É a qualidade do serviço. Se você vira um crente Marta atrapalhado, aí é o Marta atrapalhado, que agora a Marta ficou atrapalhada. Aí Jesus começa a conversar com ela, mas ela não tinha aprendido igual a Maria. Aí Jesus falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, mulher. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, você morreu acreditando que ele ia vir, Lázaro? O Lázaro morreu acreditando que ele ia vir, irmãos? Glória a Deus, irmãos. O Lázaro estava acreditando, meu amigo vai vir. No último suspiro, Lázaro estava lá. Meu amigo vai chegar ainda. Mas a Marta tinha perdido a esperança. Eu sei, Jesus, na ressurreição do último dia. Marta, Marta, eu já te falei, Marta, se creres, você verás a glória de Deus. Glória a Deus. Você crê, irmãos? Glória a Deus. Quando não tinha jeito, Marta, vai chamar Maria, vai. Papo, você está atrapalhado, Marta. Vai chamar Maria. Maria aprendeu mais. Cadê o Jesus? Jesus foi embora. Ixi, Jesus está atrapalhado. Agora tem que eleger outro Jesus. Você vai ser o Jesus agora. Fica de pé, Jesus. O Jesus de lá foi embora, então o outro Jesus agora. Fica de pé aí. Jesus ficou parado onde? No mesmo lugar. Não saiu. Significa, irmãos, que Jesus está te esperando no mesmo lugar. Ele não sai. Ele continua te esperando. Porque às vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja e estamos perdidos. Quem vai fazer pergunta? Pastorzão, você falou que o pessoal pergunta, estou caçando uma pergunta agora, perdido por quê? Quem vai fazer essa pergunta? Pergunta aí, pastor Zé. Por que está perdido na igreja? Porque nós passamos a interpretar igreja como lugar de delícia. Lembra que Deus tinha um jardim que ele plantou no Éden? Já lembra? Quem lembra? Não precisa. Éden significa lugar de delícia. Até cantamos.
há delícias profundas ali. Agora tem o jardim, irmãos. O jardim, irmãos, Deus plantou. Quem aqui gosta de jardim? Homem não, por favor. Nossa irmã mesmo. Quando a pessoa plantar o jardim da senhora, a senhora aproximou de onde? Às vezes do vizinho. Compra algumas, plantou e fez um jardim. De onde Deus trouxe as mudas que ele plantou o jardim? Já fez essa pergunta na vida? Se Deus plantou um jardim, de onde ele trouxe as mudas? De onde? Do Éden. Não, o Éden é um lugar de delícia, aqui na terra. Ele plantou um jardim no Éden. As mudas vêm de algum lugar. Eu posso provar isso? Porque João, na visão que ele teve, ele viu um rio e as árvores da vida estavam ao lado desse rio, de um lado e outro, cuja folha era saúde para as nações. De onde é que Deus trouxe as mudas, irmãos? De onde Deus trouxe as mudas, irmãos? De onde Deus trouxe as mudas, irmãos? Do céu. Da cidade santa. Deus plantou aquele jardim, irmãos. Se você for pegar na etimologia hebraica, não estou aqui para dar um curso de hebraico para ninguém, porque eu só arranho mais ou menos. A palavra Éden significa local de delícias. A palavra jardim significa lugar secreto ou jardim secreto. Deus o manifestava no Éden, Deus o manifestava no jardim. E Jesus, ele continua te esperando no jardim, o lugar que ele preparou para encontrar com você. Marta tinha saído. Para sentar, Jesus voltou. Levanta aí, Jesus, fique em pé. Você lembra que Maria chegou acusando? Marta agora chega, irmãos. Jesus estava parado aonde? Mesmo lugar. Na entrada. Maria estava onde? Lázaro estava onde? No mesmo lugar. Lázaro no sepulcro, Maria no carro. Não, Jesus. No mesmo lugar. Também, todo mundo no mesmo lugar. Só que a diferença é essa, irmãos. Maria chega diferente. Quem tem relacionamento tem intimidade. Maria chegou e... Marta. Marta, eu troco, perdão, mas é a idade. Maria chega diferente. Maria chega com sensibilidade. Ela chega, Se joga aos pés de Jesus. adora, com lágrimas, e diz assim: meu Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As palavras são as mesmas, mas com sentidos diferentes. Pode sentar, Jesus. Aleluia. Às vezes, irmãos, Deus deixa de ouvir a sua oração pela colocação das suas palavras. Uma chegou afoita, a outra chegou com quebrantamento. Primeira vez que nós vamos falar de Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus. A segunda vez, ela estava fazendo o quê? Se lançando aos pés de Jesus. Crente Maria é crente sensível. Crente Marta é crente mais racional. Às vezes nós temos que ter os dois. Não adianta eu ser só racional e nem eu ser só sensível. Porque tem crente que é tão sensível que pula, dá campanhota, grita, fala em língua. No outro dia está no mesmo jeito. Pergunta onde o pastor leu a leitura inicial, não sei não. Pergunta onde o pregador. Ai, eu fiquei tão cheio que não lembro de nada. Valeu alguma coisa? Não jogou a pena, pegou a aula. Não sei. Aí tem um crente mais racional. Chegou Elias. No Valbano também é assim, irmãos. Eu também sou assim. Só que houve épocas da minha vida que eu anotava tudo. Assim, referência. Eu era um crente mais boi. Né? Não posso chamar os outros de boi nem de vaca, não, irmão. Mas o crente boi e o crente vaca, irmãos, é aquele crente que às vezes anota, mas se não anota, chega em casa, vai remoer aquilo.
Você pode observar, o boi vai pastando, encheu,